Até que enfim consegui vir abrir esse vlog. Tô com a leitura parada há dias porque eu não consigo abrir. Eu queria gravar sobre esse livro em formato de vlog pra me conversar melhor, mais abertamente com vocês. E consegui. O Miquel deu um pulinho lá no serviço dele. Agora é 9 e tantas da noite, 9h15, 9h20. Eu falei, vou aproveitar pra abrir. Porque com o Miquel em casa, ele tem que ficar cuidando da Mari, então... E à noite, quando tinha oportunidade, eu tava com muito sono. Então eu falei, deixa eu aproveitar rapidinho. Vamos falar nesse vlog sobre fome na Ucrânia. Você já deve ter visto, né, no título aqui embaixo, mas... Esse livro aqui eu recebi da Faro Editorial assim que eu vi que podia solicitar ele, só o título já me chamou atenção. Porque, primeiramente, eu tinha lido há algum tempo atrás, pra quem viu o vlog vai lembrar, foi Nos Campos de Concentração Soviéticos e gostei demais. Nos campos de concentração soviéticos tem muita associação com fome na Ucrânia, porque lá nos campos de concentração relata sobre os homens que de suas profissões eles foram requisitados pela política da Rússia para poder fazer alguns serviços para eles, mas eles não conseguiram. Era um plano tão absurdo que eles queriam para mostrar que a Rússia podia passar por cima, que tinha poder para aquilo, e eles não conseguiram. E pelo ponto de vista do personagem, se eu não me engano é Vladimir, ele, né, tinha coragem de enfrentar os caras abertamente. Ele passava por várias entrevistas e os caras apertavam ele e ele encarava de frente, assim, tudo com muito respeito, com muita sutileza. Ele sabia conversar, sabe? Então ele não foi preso, não foi aniquilado e conseguiu escapar desses campos de concentração. Eles iam pra Sibéria, né, para trabalho escravo e tal, e conseguiu. E esse livro, Nos Campos de Concentração, tem muita associação com fome na Ucrânia. Esse livro foi publicado após 90 anos dessa fome, dessa época que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu na Rússia. Vamos acompanhar todos os planos absurdos, principalmente do Stalin. Basicamente, ele tinha um plano quinquenal, né, que se passa em 5 anos, para poder construir essa ascensão da Rússia. Então, ele tinha vários planos junto com outras pessoas, né, lá da assessoria política dele. E tudo isso baseado no comunismo. Eles tinham um preconceito enorme contra o capitalismo, né, de outros países. E ele batia o pé no chão, fincava que o comunismo era a opção certa. E nesse livro, então, dá para entender bastante sobre isso, sobre o comunismo. Então, ele, obviamente, se aproveitou de propriedades, de bens de outras pessoas, né, pessoas até que nem tinha tanta coisa, mas para poder, né, crescer nas custas dos outros, vamos dizer assim. A gente vai vendo a população literalmente, né, chegar a passar fome. E nós acompanhamos aqui pelo ponto de vista do Garth Jones. O Garth foi um jornalista e ele acabou se interessando por esse assunto, pela Rússia, pela parte política que estava acontecendo na Rússia. Então ele acabou indo viajar para lá. A princípio meio a turismo, mas para poder pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso que estava acontecendo lá na Rússia. Então ele meio que se manteve imparcial ali na localidade para poder tentar descobrir mais detalhes e tal do que estava acontecendo. E a gente acompanha aqui pelo ponto de vista dele em forma de reportagens. Então ele escreveu várias reportagens na época que se passou em 1933, que foi na terceira viagem que ele fez 3 viagens para a Rússia, e em 1933 foi o grande ápice. Então a gente acompanha em várias reportagens que ele fez sobre. Ele dá alguns exemplos de algumas pessoas que ele tinha conversado, que contou para ele a situação que estava passando. E eu tô amando esse livro ainda mais. Eu já tinha gostado de Nos Campos de Concentração Soviéticos, estou gostando ainda mais de Fome na Ucrânia. Eu não sabia que esse livro tinha sido publicado após 90 anos desse acontecimento. Aí teve uma inscrita no canal, esqueci o nome dela agora, mas ela falou comigo pelo Instagram que justamente, né, nessa época, no momento que eu estou lendo, que estava completando 90 anos, eu fui pesquisar na internet realmente. Acho que a Faro publicou propositalmente, né, para poder a gente falar um pouco sobre esse assunto. Esse livro é contado de uma forma bem clara, bem fluida, e dá pra gente entender facilmente a parte política. Enfim, para finalizar essa parte, esse plano quinquenal é um absurdo, porque eles vão abusar das pessoas e eles usam da mídia também, do teatro, do cinema, de propagandas, de músicas, do que for, de rádio, do que for, para poder implantar, né, gravar na mente das pessoas as ideias comunistas deles e que aquele plano quinquenal vai dar certo. A gente lendo, a gente sabe que é um absurdo o que eles querem alcançar em 5 anos, ou até menos. Mas, enfim, né? Giving me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself back the spine. Tô mais de uma semana tentando, né, vir fechar. Não consegui porque meus pais vieram passar uma semana em casa. Então, né, foi aquela correria, gente em casa, não consegui pegar em livros, não consegui gravar nada. E vou tentar, né, extrair da memória os pontos mais recentes para poder finalizar sobre essa leitura com vocês. Gostei muito de Fome na Ucrânia. Eu já tinha lido Nos Campos de Concentração Soviéticos. Eu já tinha uma certa ideia sobre o que aconteceu com algumas pessoas e eu não imaginava que estava casado com esse acontecimento que foi a fome na Ucrânia. Período em que a Ucrânia mais passou fome, né, viveu realmente na miséria. Aquele livro, vamos dizer que ele se encaixa aqui dentro de Fome na Ucrânia. Os kulaks, que eram os protagonistas, vamos dizer assim, nos campos de concentração soviéticos, que acabaram indo lá para os campos de concentração para poder trabalhar, né, forçado. Eles também foram obrigados aqui, foram encontrados aqui, a história se casa, porque os donos de propriedades das fazendas não queriam dispor de seus bens para o Stanley, mas eles não tiveram escolha, então eles foram obrigados, e os que se rebelavam contra o governo eram simplesmente mandados para esses campos de concentração, né? Só Deus sabe os que voltavam. Todos os responsáveis, tanto do governo, tanto o GPU, que estavam envolvidos nessa trama, nesse plano quinquenal, né, que estava desenvolvendo o comunismo, eles se apossaram da fazenda das pessoas, sem mais nem menos, né? Eles pegaram suas propriedades, pegaram os animais para usar de forma coletiva. Eles não cuidavam como os verdadeiros donos. Então, acabava perdendo, né? Porque eles pegavam aquilo com aquele plano, né, de ter posse, de fazer crescer, mas eles não cuidavam como os verdadeiros proprietários e acabavam tendo mais perda do que não deveria ter sido. E nem as terras cultivavam como os verdadeiros donos. Ou seja, eu penso que eles não davam conta, né? As ferrovias também pelas quais as pessoas transitavam, principalmente os trens de cargas, eram extremamente péssimas. E as cargas não conseguiam chegar aos seus destinos finais. O que acontecia? Um dos motivos que aconteceu essa fome, né, que os alimentos não chegavam até a população, é que a carga ficava parada lá no trem, porque eles estavam impossibilitados de seguir em frente e acabava estragando, jogando fora. Tanto a pessoa passando fome, necessitando de um pão, que é um detalhe que eles mais fomentam aqui na história, que eles batem na tecla, tipo, estamos sem pão, queremos comer, estamos com fome. Não tinham porque estragou por falta de cuidados com a estrada, com o transporte. E os coitados pedindo pão, eles pediam para outras pessoas, mas essas pessoas para as quais eles pediam também não tinham. Então, um pedindo para os outros. Tudo isso acontecendo, né? Cada vez se alastrando mais pelas cidades afora lá da Rússia. E o governo soviético batendo o pé que aquilo não estava acontecendo, que não existia fome, que a situação não estava precária. Claro, não era no bolso deles, né? O povo russo era obrigado a profanar contra Deus para eles não serem retaliados. E já estava passando fome. Para ir, né, acontecer algo pior, ser mandado lá para os campos de concentração, enfim. Eles eram obrigados a se afiliar ao Partido Comunista para eles não perderem o pouco que eles já tinham. Eles não acreditavam naquilo, né, mas, como o povo fala, quando a água bate na... Mas uma cidade que sempre supria a necessidade das pessoas que fugiam dali, da Ucrânia, era Moscou. Então, muitas pessoas, ao longo da leitura, eu acompanhava o relato do Garrett, né, que eles fugiam para Moscou, então vários ficavam até na rua, viviam na rua, né, porque não tinham casas, mas viviam lá porque Moscou supria, dava, não tinha tanto também, mas dava algum tipo de alimentação para que pelo menos eles sobrevivessem. E os que realmente não conseguiam comer, eles comiam simplesmente forragem, isso, os animais comiam, cavalos comiam, para poder não passarem fome. E nutria, gente, e nutria. Muito trabalho estava sendo feito para cuidar das crianças, dos trabalhadores ali da cidade. Muitas casas haviam sido construídas para a classe trabalhadora ali em Moscou. A questão das crianças sem teto foi enfrentado com afinco lá por 1930, 1931. E as galerias de arte e os museus estavam entre os melhores do mundo que existiam. Enfim, gente, essa história foi incrível. De modo
assustadora, que o ano passado, em 2022, que eu li Completou 90 anos, este acontecimento. Eu recomendo mais uma vez a associação desse livro com Os Campos de Concentração Soviéticos, os dois publicados pela Faro Editorial. São livros riquíssimos que vão agregar, e esse livro me fez entender bem melhor sobre o comunismo. Eu tinha algumas dúvidas, e lendo aqui um fato na prática que aconteceu, acompanhando desde quando não tinha, como que foi ascendendo, como que foi sendo aplicado até o desfecho, não o desfecho do que deu o comunismo, mas o desfecho do autor, que foi Gareth Jones, que a gente acompanha pelo ponto de vista dele. A gente sabe que pela sinopse, que ele viveu pouco, então a gente já espera o desfecho, mas a gente não imagina que vai ser relatado aqui, né? Foi muito abrupto, mas ele foi uma pessoa que se destacou, que trouxe a verdade, né, a história verdadeira na Ucrânia pra gente acompanhar. A Ucrânia está aí hoje, passando pelo que tá passando. Enfim, gente, gostei bastante desse livro e vamos aproveitar esse vlog para continuar falando de livros da Faro. Eu vou emendar na leitura de A Menina no Escuro, da Karen McQuestion. Vai ser a minha primeira leitura dessa autora. Eu li só um capítulo, eu vou finalizar esse tape e já vou sentar ali no meu sofazinho pra me ler, dar continuidade. Eu acho que talvez eu vou demorar um pouquinho, porque tem bastante capítulos, apesar de serem curtos, eu também estou com outras leituras, né? Pelo que eu li na sinopse, o primeiro capítulo não casou com a sinopse, então eu quero ver o que quer dizer o primeiro capítulo, que é o caso de uma menina que ela era rebelde, uma adolescente que ela era rebelde, não se dava bem com os pais, e os pais estavam muito preocupados, porque ela estava se envolvendo com drogas, que é a Morgan. E ela estava trabalhando, os pais exigiam, né, que ela trabalhasse, lutasse pela vida, pelo próprio dinheiro, ela estava trabalhando, mas de forma ilícita. E nesse primeiro capítulo ela meio que desapareceu. Será que ela é menina no escuro? Enfim, essa menina no escuro tem cara de ser bem novinha, acho que não é não. Então eu quero ver qual é a relação dela com a sinopse, que eu li que é dessa menininha aqui. Como o pessoal não gosta muito de sinopse, não vou ler. Eu vou ler mais daqui a pouco, outro dia, né? Eu vou voltar pra atualizar vocês, mas pra vocês daqui um segundinho. Já volto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. Eu tive que parar pra vir gravar o vlog, porque mais um pouco eu acabava o livro. Quando eu peguei a segunda vez pra ler ele, gente, olha a página que eu parei. Olha o tanto que falta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Falta isso pra mim acabar. Ó, tô na página 183, o livro tem 250, falta 67, uma média de 67 páginas pra mim acabar. Porque eu peguei embalo e não consegui mais parar de ler esse livro. A leitura pegou um gancho, se tornou tão fluida. Assim, não tem grandes revelações. O desenvolver da história, a gente já vai começando a ligar os pontos, porque ele é contado sob 3 pontos de vista. A primeira família que eu contei, né, na primeira parte, sobre a menina que me revoltada, que acaba saindo de casa. Aí tem a Cheryl, que acaba, a pedido da filha dela, a Amy, pra cuidar da Nick, que é uma adolescente órfã que não tem se dado bem nas outras casas que ela estava vivendo. Então a Amy, que é uma advogada, acabou, né, pedindo pra mãe, a Cheryl, pra acolher a Nick por um tempo até ver o que elas fazem. E pelo terceiro ponto de vista, que é a família que está cuidando dessa menininha aqui, né? A menina no escuro, que no caso é a Mia, que é uma menina de uns 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, muito fofinha, que dá vontade de trazê-la pra casa e falar, gente, deixa que eu cuido, deixa que eu dou todo o amor, todo o carinho. Ô, menina doce. Sim, ela é maltratada pela Suzette, que é uma infeliz, que só quer status, só quer aparência e maltrata a menina até. Essa Suzette, ela perdeu uma filhinha dela, não entrou em tantos detalhes, né? Mas ela perdeu uma filhinha nova e então ela acabou acolhendo a Mia pra tentar suprir essa perda. Mas passou uns 6 meses, ela viu que não era bem aquilo que ela imaginava, né? Realmente não supriu a filha dela que ela tinha perdido e começou a maltratar a menina, a escravizar. Tem a menina presa no porão e judia da menina. E o marido dela e o filho, ninguém concorda, só ela que... Ela é o tipo de pessoa que consegue manipular as pessoas à volta dela. Principalmente em casa, ela tem um poder, sabe? Uma energia tão... como se fosse um dementador, sabe? Onde ela tá, ela suga a energia de todo mundo
e ela consegue o poder sobre aquelas pessoas. Todo mundo tem medo dela. E essas 3 famílias, a gente vê que acabam se interligando de alguma forma. Eu falando assim, talvez até vocês já começam a dar uma ligada. Então não é nada muito de surpreendente, a gente já começa a deduzir. Mas a história tá tão gostosa, a gente acompanha, sabe, o sofrimento da Mia, a vida também da Nina, que tá vivendo com a Sharon, se desenvolver, ela criando um laço de respeito, de neta e avó, sabe, elas acabam construindo esse respeito entre as duas. Enfim, são várias tramas paralelas, então não tem tanto mistério. É desenvolvido o mistério durante a história, mas logo assim, aos poucos, com que vai apresentando os fatos, vai apresentando as famílias, desenvolvendo a história de cada família, então a gente vai ligando rapidamente. Mas tá sendo uma história muito gostosa de ler, e eu pretendo acabar hoje. Além do que, porque chegou um livro da Faro, que é surpresa, que é confidencial. E eu quero começar a ler logo, pra mais pra frente vir falar com vocês. Mais pra frente não, logo. Não posso demorar pra liberar ele. E eu tô muito animada, porque eu já sei de quem que é, já sei que livro que é, e eu quero muito ler e quero vir falar com vocês assim que é possível. Beleza? Enfim, tô gostando demais desse livro. Próxima vez já vai ser pra finalizar, a gente não vai ficar para não, porque a história tá muito boa. Mas antes eu tenho que dar uma limpada na casa, dar uma ajeitada e vou pegar filme depois pra acabar. Até mais. Voltei após 84 anos pra finalizar este vlog. A leitura desse livro pra mim foi bem tranquila, como eu comentei com vocês no tape anterior. Não lembro se eu cheguei a comentar ou se eu só pensei na minha cabeça. Não teve tanto mistério. Esse livro ele foi mais puxado pra um drama familiar. As reviravoltas que viriam acontecer futuramente no livro foram previsíveis pra mim, na medida que as histórias vão se entrelaçando, vão se aproximando, pra dar a entender o que vai acontecer, quais são a ligação dessas 3 famílias. Então quando chega no final, o desfecho, o grande clímax, não é nada tão surpreendente, já é tudo esperado, na verdade, não é inesperado, é esperado. Eu confesso que eu queria que a vilãzinha aqui, a tal da Suzette, ela se ferrasse um pouco mais. Não sei se ela não quis focar no desfecho dessa vilã, mas ela mencionou rapidamente o que aconteceu e depois tirou de campo pra poder focar no desfecho da menininha, na história da Nick com a Sharon. De forma geral, um livro que eu gostei, a gente vai se apegar a alguns personagens, vai odiar outros, né, pra dizer a verdade, mas a maioria você vai gostar, vai se compadecer, vai criar uma empatia. Enfim, quero saber o que vocês acharam dessas 2 leituras, dessas 2 indicações que eu vim trazer pra vocês neste vlog, né, são bem diferentes entre si. Mas já quis aproveitar, né, 2 coelhos pra matar uma cajadada só. Eu ia aproveitar o vlog já pra falar dessas 2 leituras. E logo vai vir um vídeo especial aí pra vocês. Um vídeo aí misterioso, que o Mikael está lendo de um livro misterioso aí, né? Mikael? É isso aí. Um livro secreto que recebemos da Faro. E logo vamos falar sobre ele. Eu tô com vontade de ler também, mas deixa o Mikael ler dessa vez, porque... Enfim, vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado por esse ou qualquer outros livros. Use aqui o link do canal. Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem. E aguardo vocês pra conversar aqui embaixo, gente. Tô com preguiça, tô com sono. Enfim, até o próximo vídeo.